Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, e hoje nós vamos dar continuidade àquela aula sobre a Grécia Antiga, que nós começamos na aula passada falando sobre a Guerra de Troia. Então, na aula passada nós falamos sobre a Guerra de Troia e hoje nós vamos falar sobre o que é uma polis grega, como se organizava, quais são as características dessa polis grega e as duas principais polis, Atenas e Esparta, que são duas grandes rivais, que a gente vai ver principalmente na aula 3, que a gente vai falar tanto do legado da cultura e das guerras gregas. E hoje, então, vamos conhecer o que são as polis e as duas principais, Atenas e Esparta. Uma coisa interessante, que quando a gente fala em polis, você já vai observar que muitas cidades do Brasil terminam com a palavra polis, Anápolis, Florianópolis, Divinópolis. Depois eu vou explicar por quê. Mas vamos lá. Primeira coisa importante, assim, eu gosto de mostrar esse mapa mundi, para vocês poderem se localizar melhor. Nós estamos aqui na Grécia. Bem aqui, na Grécia Antiga. Já estudamos hebreus, fenícios, egípcios, Mesopotâmia, Pérsia, indianos, chineses. Logo veremos os romanos. Nós estamos aqui na Grécia, estudando os gregos, que ficam bem aqui na Europa, no mar, diz que é um mar Mediterrâneo, bem próximo do continente africano, do norte da África. E daí nós temos a questão da palavra polis. Polis quer dizer cidades-estados. Lembrando que alguns povos tinham cidades-estados, outros tinham somente uma capital. Cidades-estados quer dizer são cidades independentes. Cada uma tinha seu próprio governo e buscava sobreviver economicamente. Então, cada cidade tinha seu próprio governante, que podia ser um rei, um ditador, um grupo de pessoas governando, e buscava uma forma de sobreviver. Através de quê? De comércio marítimo, da agricultura, da pesca, de guerras e etc. Então, é muito importante entender que cidade-estado foi muito típica dos gregos e dos fenícios, também na Mesopotâmia, um período. Mas a questão de você ter um império com a capital, que no caso o Império Romano, a capital em Roma, a China, em Pequim, o Egito, em Tebas, então, ou em Mênfis. Então você tem simplesmente civilizações antigas que tinham uma capital que dominava todas as outras vilas e cidades. Ou civilizações da era antiga, como a Grécia Antiga, que você tem o quê? Cidades-estados. Cada cidade independente com seu próprio governo. Ok? E assim, muitas cidades hoje no Brasil terminam com polis, como eu falei. Florianópolis, Anápolis, Divinópolis, entre outras. Por quê? Porque é uma herança herdada da civilização grega antiga, que é chamada de helenos também. Os Apólis, pode dizer que é a cidade de Floriano. Anápolis, a cidade de Nápoles. Divinópolis, a cidade divina, entre outras. E aqui nós temos as principais cidades gregas. Lembrando que o território grego é dividido de várias formas. A ilha de Creta, então você tem a polis Knossos, a parte de Troia, aqui que hoje fica na Turquia. Aí você tem a parte da Tessália, da Ática, onde fica Atenas, Tebas, Delfos. Temos o Peloponeso, que tem Olímpia, onde nasceu os Jogos Olímpicos, Esparta, Micenas, e para mim a cidade que é referência na minha vida, Corintos, que vai dar origem ao Corinthians. Por isso que é tão importante. Lembrando que o Corinthians é o nome inglês de Corintos, que aparece muito até na Bíblia, porque é uma cidade também muito esportiva. Então aqui nós temos várias cidades e estados gregas. E como era essa organização dessa cidade-estado? Da seguinte forma. Você tem a Acrópole, que está bem aqui, Tá vendo a Acrópole? Gente, a Acrópole é o centro fortificado. Então a Acrópole é o centro fortificado. Quer dizer isso. Aqui nós temos os palácios governamentais e também os templos religiosos. Então, gente, na Acrópole, que é o centro da cidade, geralmente fica em cima de uma colina, em Costa de Atenas,
você cercava esse centro com grandes muralhas. Se de repente houvesse uma invasão, a população corria para a Acrópole e os portões eram fechados e os guerreiros iriam defender a cidade. Então, o Acrópole era o centro fortificado, onde ficava o Palácio Real e o templo religioso. Ok? Temos o Ágora. E o que é o Ágora? O Ágora é a parte pública da cidade, também onde tem as praças públicas para o debate, principalmente em Atenas. O Ágora é uma praça pública, é a parte pública, onde a população em geral, onde havia o comércio, onde a população morava, mas também havia como fosse um obelisco bem no meio de uma praça, como centro de referência para os debates para o futuro da cidade, principalmente em questão de Atenas. Temos o porto, lembrando que os gregos, a maioria das cidades eram cidades litorâneas, a maioria, nem todas, mas o porto, que é a zona de entrada, principalmente como os gregos viviam do comércio, da troca de mercadorias de uma cidade para outra, então o porto era muito importante. E a zona rural, para a agricultura, pastoril e também da pecuária, ok? Então, a cidade grega é dividida nesses 4 pontos, as polis gregas, quer dizer. E entre elas, nós temos Atenas, que hoje é capital da Grécia, mas na época dos helenos não era capital, mas era a maior cidade-estado que havia, a maior polis grega. E você tem, como característica, a gente vai ver, que vai ser o berço da democracia. Eu já vou explicar o que é democracia. Uma vez eu perguntei isso na prova, foi o que é democracia? O aluno falou que era o governo do demônio. Não é isso. Pelo amor de Deus, não fala isso. A democracia, já vou explicar melhor. Mas é importante destacar que a pirâmide social grega é dividida em eupátridas, os patriotas, sim, sugiro aqui esse nome, que eram os cidadãos, quer dizer, as pessoas que nasceram na cidade de Atenas. O segundo, os demiurgos, que eram principalmente comerciantes estrangeiros, os mais pobres, ou então não eram diretamente cidadãos. Metecos, que eram estrangeiros que viviam principalmente do comércio, da troca de mercadorias. E os escravos, que eram prisioneiros de guerras, endividados ou até criminosos. Então, essa é a pirâmide social de Atenas. E vem a questão da democracia. Democracia, gente, geralmente nós falamos que é um governo de representatividade. É um governo onde a população e o povo pode ajudar na construção das leis da cidade e escolher os seus governantes. Diferente de uma ditadura, onde só uma pessoa governa com superpoderes e governa conforme suas vontades, a sua vontade, a sua escolha, a democracia, o povo tem poder de escolher seus representantes, quer dizer, eleger pessoas que irão representar grupos e classes como professores, estudantes, advogados, médicos, jogadores de futebol, cantores de rock e etc. E assim, essas pessoas acabam ajudando na construção de leis conforme seus interesses. Então você vai escolher um representante, vai botar ele no poder, ir lá e vai discutir com outras pessoas e construir leis conforme o interesse da cidade. Então a democracia, ela nasce com Péricles em Atenas. E o que acontece? Essa democracia não é tão inclusiva assim, era meio excludente. Por quê? Porque somente os homens nascidos em Atenas podiam votar. Mulheres, escravos e estrangeiros eram excluídos. Eles não eram considerados cidadãos. Somente os homens eram considerados cidadãos, quer dizer, da cidade. Somente eles podiam escolher seus representantes, fazer o debate político e escolher o futuro das leis da cidade, ou do governante. Tem até um mito, uma história mitológica, que conta por que aconteceu isso. Diz que quando a cidade de Atenas nasceu, o deus dos mares, oceanos, Poseidon, e a deusa Atenas começaram a disputar com a população de Atenas qual seria o nome da cidade, Atenas ou Poseidônia. Como os homens viviam da pesca, se aproximaram mais de Poseidon. Como as mulheres viviam mais do artesanato, se aproximaram mais da deusa Atenas, da sabedoria.
e da justiça. E assim, numa disputa, numa votação, como tinha mais mulheres, Atenas venceu. Poseidon não gostou, começou de alguma forma a punir o povo com muitas tempestades, impedindo o povo pescar no mar, e assim Zeus se intrometeu, conseguiu fazer as pazes, mas Poseidon só citou as pazes se as mulheres fossem excluídas do sistema eleitoral, e assim a mulher perdeu o direito ao voto. Uma história mitológica para contar porque somente os homens podiam votar em Atenas. Aqui nós temos a arquitetura de Atenas, onde você tem o Paternum, o Templo de Atenas, em homenagem à deusa de Atenas, na parte Acrópole, que é a parte fortificada. E aqui, observem bem, que você tem o Ágora, que é a praça pública, onde eram realizados os grandes debates para poder criar as leis para os governantes que viviam na Acrópole. Geralmente, essa praça pública tinha um obelisco, um poste bem grande, que tinha uns desenhos para mostrar um pouquinho da cultura dos gregos, e também para servir em lugar bem alto, o pessoal ver e direção do obelisco, e lá encontrava a praça pública e começava a realizar os grandes debates. No mundo todo tem grandes obeliscos. Nos Estados Unidos, em Washington tem um, em Buenos Aires, na Argentina, em São Paulo, na cidade de São Paulo tem outros, e em todos os lugares do mundo tem esses obeliscos. E também em cidades gregas, lógico. A Grécia também vai se destacar para a questão dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos nasceram na cidade de Olímpia, mas se destacou principalmente por ser realizado na cidade de Atenas, porque era a maior cidade grega, dos helenos. Os Jogos Olímpicos, gente, tinha somente 5 competições. A corrida, o arremesso de disco, também tinha o arremesso de dardo, que é como fosse uma lança, o arremesso de peso, tinha também as corridas de biga, que fosse uma carroça, e a luta greco-romana, que é uma luta como fosse um judô antigo, primitivo, onde 2 lutadores ficavam dentro de um círculo, tinha que derrubar o lutador do círculo ou expulsar ele do círculo. Importante que homens e mulheres disputavam, alguns faziam até pelados, disputavam, concorriam nus, que dizia que a roupa atrapalhava, e quem vencia recebia presentes e também uma coroa de ramo de oliveiras. Eles não recebiam medalhas, então recebiam presentes e uma coroa para dizer que foi o campeão e se transformavam na lenda do grande herói grego. Rival de Atenas, que a gente vai ver principalmente nas guerras gregas, é a cidade de Esparta. Os espartanos, gente, eles se destacaram principalmente por essa questão militar. Mas vamos ver. A cidade é totalmente militarizada e o seu governo era uma monarquia, uma oligarquia, onde somente os militares podiam governar. Eu vou fazer já na questão da educação, mas entenda o seguinte: depois dos 60 anos, os militares compunham um grupo, que é chamado de oligarquia, esse grupo, somente de militares aposentados, e aquele mais forte, mais poderoso, que tinha a melhor oratória, a melhor liderança, era escolhido o rei de Esparta. A sociedade é dividida em esparciatas, que são os cidadãos, aqueles que têm decisões políticas, os metecos, que são os estrangeiros, e os ilotas, que são os escravos. A educação, que eu conheci agora, é chamada de agogé, focada em treinamento militar. Como assim? Gente, Esparta é uma sociedade totalmente militarizada, uma obsessão, uma preocupação com a guerra. Tinha um receio de estar invadida por algum povo inimigo, então tinha que estar preparado para poder lutar contra seus povos inimigos. Descendente dos dóricos, que quando invadiram a Grécia, chamada Era o Terror, conquistaram a região do Peloponeso e desde então herdaram essa cultura militar, de se defender e formar grandes guerreiros. O sistema educacional, o agogé, começa simplesmente no ato do nascimento. O bebê já é analisado pelos oráculos, que eram feiticeiros, para tentar prever o futuro. E se o bebê fosse considerado fraco, doente, ele simplesmente era doado ou até descartado. Já morria o coitadinho do bebê. Essa criança ficava até os 7 anos, então até os 7 anos em casa, aprendendo já algumas coisas, a brigar, por exemplo, a manusear algumas armas com os pais, mas com 7 anos era retirado de casa e começava uma educação exclusiva militar.
em acampamentos militarizados, onde somente meninos ficavam dos 7 até os 16 anos aprendendo a lutar, manuseio de armas, estratégias de guerra e sobreviver nos piores ambientes. Eles eram até torturados para se transformar em soldados fortes. Caso fosse pego por um exército inimigo, ele seria torturado e não ia entregar os segredos da cidade. Depois dos 16 anos, é considerado um guerreiro cidadão de Esparta e entrava no exército e ficava até os 40 anos. Uma coisa importante, entre os treinamentos, a prova final ele era arremessado no meio do nada e lá tinha que encontrar um acampamento de volta. Muitas vezes em floresta, no deserto, alguns se perdiam, alguns morriam, mas se você conseguisse retornar, você é considerado um guerreiro formado espartano. Eu tinha falado 60, você com 40 anos, né? Com 40 anos, ele entra no grupo da oligarquia e assim o guerreiro mais forte é escolhido o rei para governar a cidade de Esparta. Então a educação totalmente voltada para o quê? Para o militarismo e o treinamento militar. E as meninas não aprendiam nada? Sim, as meninas aprendiam também a lutar, manusear arco e flecha, fazer esportes, porque tinham que ser mulheres fortes para casar com os guerreiros e gerar filhos fortes. Essa é a cultura e o pensamento dos espartanos. Vamos resolver algumas questões sobre a Grécia Antiga, para poder revisar esse conteúdo. Primeiro, que são polis, são cidades, estados. São cidades independentes, cada um com seu próprio governo e também buscando uma forma economicamente para sobreviver. Então, isso são as polis. E tem entre várias: Atenas, Esparta, Delfos, Olímpia e, lógico, a melhor de todas, Coríntios. Não podemos esquecer dela, jamais. 2. Quais são as características das polis gregas? Você tem um centro fortificado que recebe o nome de Acrópolis, onde fica o palácio governamental e o templo religioso. Cada cidade homenageava sempre um deus ou uma deusa da mitologia grega. Temos também o Acrópole, o Ágora, que é a parte pública, onde havia o comércio, e a praça pública com o obelisco. E ali o povo ia debater questões importantes do futuro da cidade. Nós temos também o porto, lembrando que a maioria das cidades gregas eram cidades portuárias litorâneas e viviam do comércio marítimo. E por fim, a zona rural, onde produziam os seus alimentos. Ok? 3. Descreva a democracia de Atenas. Lembrando que é um governo onde a população, os cidadãos, ajudavam na escolha dos seus governantes e das leis da cidade. Mas lembrando que somente os homens nascidos em Atenas eram considerados cidadãos. E a partir dos 16 anos, eles podiam participar do processo eleitoral. Diferente das mulheres, escravos e estrangeiros, que eram considerados excluídos e não podiam participar da democracia de Atenas. Ok? E a educação de Esparta? A educação de Esparta, lembrando que é chamada de agogé, que é uma educação com fins militares. Quer dizer, uma educação que está preocupado em transformar os seus cidadãos em grandes guerreiros. Lembrando que vai dos 7 até os 16 anos. Eles aprendiam a lutar e depois se transformavam em quê? Em guerreiros, e com 40 anos viravam políticos no seu grupo de oligarquia, e aquele mais forte é escolhido como rei da cidade de Atenas. Atenas não, de Esparta. Tranquilo, gente? Finalizando essa aula, então. E nas próximas nós iremos falar sobre as guerras gregas, que são várias guerras gregas. As guerras médicas, a guerra do Peloponeso, a invasão macedônica e o chamado período helenístico, que é da união da cultura macedônica
com a cultura grega, que é chamada dos helenos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.